Boa tarde, irmãos, a paz, que Deus abençoe você nesse dia, você que está conectado conosco. Eu sei que Deus tem algo preparado para o teu coração nesse momento. Nós estamos aqui, eu e o pastor Rogério, conectado nessa sexta-feira. Daqui um pouquinho você vai estar aí preparando para o Jogo do Brasil, mas agora nós vamos falar do amor de Deus. Eu sei que Deus tem uma palavra para ministrar ao teu coração, lançar uma semente, que essa semente ela vai germinar, porque a Bíblia fala que o seu coração é uma terra fértil, uma terra boa. Então se prepara, mande aí para nós seus pedidos de oração, manda aí versículos, nós estamos aqui conectados para fazer a vontade de Deus. Boa tarde, meus queridos amados irmãos, que Deus venha revelar para você nessa tarde, que você venha ter um ótimo almoço, escutando e ouvindo a palavra do Senhor neste momento. Deus abençoe a todos. Amém. Vai mandando aí, irmãos, na sua linha de transmissão, e nós estamos juntos aqui para fazer aquilo que Deus nos chamou. Amém? Nós queremos falar um pouquinho, até você aí se conectar, até você encaminhar aí também suas mensagens. Nós queremos falar do que foi ministrado ontem também, daquilo que tem sido falado neste mês que passou, né? Nós iniciamos agora um novo mês, nós já estamos em dezembro. Nós estamos falando sobre construção, e esse é um tema muito gostoso de falar, porque nós precisamos de entender que o Senhor já nos resgatou, nós já estamos salvos, e agora Deus está construindo algo em nós, né? Na nossa vida, no nosso caráter, está construindo algo através de nós e em nós, está construindo na nossa família, está construindo nos nossos amigos, nos nossos familiares. Então saiba que a nossa vida ela é sempre dentro de uma construção e sempre vai ser até a volta de Cristo. Então você que está aí em casa, eu, o pastor Rogério, nós não estamos prontos, amém? Você só vai estar pronto o dia que Jesus levar você ou você estar com Ele. Então até esse momento acontecer, nós estamos em um processo de reconstrução, pastor. Algo que não tem ninguém pronto, nós temos as nossas dificuldades, né? Tem pessoas que têm qualidades, eu tenho as minhas, o pastor Rogério tem as dele, e nós também temos defeitos. Então nesses defeitos Deus está trabalhando em nós, Deus está construindo em nós, né? Nós estamos em um processo de construção, Deus está mexendo nas nossas estruturas, né? Como o pastor Rogério falou ontem, nós estamos num alicerce que é Cristo, e as nossas paredes precisam de ser mexidas às vezes, né? Porque tem uma infiltração, né? Tem uma parte elétrica que precisa ser mexida, uma parte hidráulica, às vezes o telhado está dando goteira, a calha já não está bacana. É igual esses dias aí, eu acho que na terça-feira teve uma tempestade, né, pastor? E aí algumas pessoas já falaram que soltou algumas telhas, então você precisa de contratar uma pessoa para ir lá arrumar a telha, para não ficar pingando na sua casa. Então, saiba que você também está nesse processo. E Deus, a Bíblia fala que Deus é o arquiteto, né? Ele é o arquiteto, a Bíblia fala que Jesus é a rocha, fala que Jesus é o fundamento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para que você se conecte aí também, para que a gente possa lançar uma semente no teu coração, para que a palavra de Deus possa também falar aos nossos corações, amém? O pastor Rogério vai ler um texto ali para nós. Acompanhe aí em casa também, querido, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, e fundamentou, e outros edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Então a Bíblia está dizendo, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que você precisa primeiro compreender que não tem como você construir nada sem que o fundamento seja Cristo. Então a Bíblia fala, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é o fundamento. Então uma casa, para ela ser construída, você não começa pelo telhado, porque é impossível, só se você construir ela de cabeça para baixo, né? Então não tem como. Então como que você vai começar uma construção?
né? Eu mexo com imóveis, né? Trabalho com vendas de imóveis, a gente vai muito em construções, a gente vê no início aí, existe um fundamento, existe tudo um projeto para que a casa aguente a estrutura que vai vir em cima. Então, qual que é a base para que uma casa suporte o peso? É o fundamento, é o alicerce. Então, a Bíblia está ensinando que o fundamento é Cristo, pastor. Então, assim, querido, você que tem projetos, eu sei que todo mundo tem sonhos, todos têm projetos, todo mundo tem projeto de crescer financeiramente, profissionalmente, com a sua família, ver seus filhos bem, ver sua esposa bem. Então, todos nós temos sonhos. Então, o que nós precisamos de fazer nisso? Nós precisamos de colocar tudo isso em cima de um fundamento que é Cristo. A Bíblia fala que você precisa de construir em cima deste fundamento. Você não pode construir fora deste fundamento. Por quê? Porque tudo vai passar. Com certeza. Tudo aqui nessa terra vai passar. Mas nós temos que estar alicerçado, né? Fundamentado nesse alicerce que é Jesus. Isso. Que é o nosso Criador. Então, baseando nessa ilustração que o pastor Frank está nos trazendo, por esses dias atrás, pastor, igual você mesmo falou, que a nossa casa precisa de uma reforma. Então, nós estamos ilustrando a nossa vida como se fosse uma casa. Sim. Que está alicerçada em Cristo. E eu, nesses dias, fui mexer na minha casa, e ali tinha uma aresta que entrou uns marimbondos e fez uma enorme caixa de marimbondo. Sim. Que virou aquela enorme caixa de marimbondo que o meu sogro foi mexer lá para limpar a caixa d'água. O marimbondo veio e mordeu ele. Que cara. isso. Ele teve que sair correndo e teve que chamar um esteticista para jogar um veneno ali e tirar aquele marimbondo que estava alojado em lugar errado. Assim, somos nós. Nós tem que sempre estar olhando a nossa vida para que eu quero ilustrar essa caixa de marimbondo como fosse o diabo na nossa vida. Sim. Nós estamos alicerçados no Senhor Jesus. Mas nós precisamos a cada dia estar buscando Ele a cada dia mais estarmos nos envolvendo com Cristo, para que o diabo, que muitos simbolizam ele como marimbondo, Sim. venha e começa a jogar coisas na sua mente, coisas na sua vida, amado, que vai começando a te afastar da presença de Cristo. Então nós temos que estar alicerçado na palavra do Senhor e convicto que o nosso Criador, Jesus Cristo, que é a nossa base, nós não podemos sair fora dela. Estarmos impregnados com Cristo, para que outras arestas não venham sobre a nossa casa, a nossa vida espiritual. Amém? É isso aí. Então, assim, por que cansamos às vezes? Ontem nós estávamos conversando aqui, eu estava pensando, por que nós ficamos tão cansados? Porque nós vamos construindo em cima dos nossos sonhos e compreendendo que não existe você começar nada a não ser em Cristo. Né? A Bíblia fala que em Cristo, Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 16, que nele foram criadas todas as coisas. Então, em Cristo foi criado tudo. Então, Ele sabe de construção. Então, não existe projeto nenhum que você vai ter que não pode ser construído fora de Cristo. Por quê? Porque a gente cansa. Então, vou dar um exemplo claro. Às vezes você quer abrir uma empresa, tem gente que tem sonhos, trabalhar por conta própria, mas você tem que perguntar se essa é a vontade de Deus para você. Por quê? Porque primeiro você tem que construir em cima de um fundamento que é Cristo, e você precisa de um projeto. A Bíblia fala que Deus é o arquiteto. O arquiteto, ele é responsável por entregar o projeto da casa. Então, o que acontece muitas vezes hoje? Nós estamos fundamentados em Cristo, nós estamos em Jesus, Ele é o nosso fundamento, mas nós estamos construindo em cima desse fundamento, pastor, um projeto que é meu, não é um projeto que é de Deus. Então, por isso que as pessoas perguntam assim, não, mas eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando, eu creio em Jesus Cristo. Mas na hora de construir um projeto, eles estão construindo um projeto próprio deles.
mas você também não pode construir um projeto para você, mesmo estando com a base fundamentada em Cristo. Você precisa de construir um projeto em Deus. Em Deus. Nós falamos essas semanas para trás sobre Noé, né? Isso. Que Noé ele foi construir uma arca a pedido de Deus com o projeto de Deus. Então, Noé não sabia construir uma arca. E ele entendeu assim, não, eu preciso de fazer certinho, nas medidas de Deus, do jeito que Deus pediu. Por quê? Porque o projeto que Deus te entrega, Ele entrega com medidas. Porque a responsabilidade é de Deus. Né? Hoje de manhã eu mandei para os meninos no grupo, construa a arca. E a responsabilidade de mandar as águas não é nossa, é de Deus. De Deus. Então nós só vamos construir, e construir em cima da medida que Deus pediu. E quando a gente fala também sobre construção, né, pastor Frank? Não tem como também deixar de lembrar de Salomão, Sim. que construiu um grande templo, né? E apesar que o nome leva o nome Templo de Salomão, Sim. mas ele construiu aquele templo ali baseado em adorar a Deus. Ele não fez um projeto para si próprio. É verdade. Ele não fez um projeto para si próprio. Ele fez aquele templo, o Templo de Salomão, para estar adorando a Deus. Porque quando a gente chega e começa a fazer as coisas, nós sabemos que nós estamos fundamentados em Cristo, igual você mesmo disse, e queremos fazer os nossos próprios projetos, sem ter a base que é Cristo, nós vamos frustrar lá na frente. E vai cansar, né? Vai cansar, porque Salomão chega no fim da vida, e o que ele diz? Tudo é vaidade. Então, amado, nós temos que estar fundamentado e saber que todos, é tudo. Não é, não, esse projeto aqui é só meu, Deus não pode entrar. Todos os teus projetos, toda a sua construção de vida tem que estar em Cristo Jesus. É verdade, amém. Porque tudo foi criado em Cristo. Então, sem Jesus, não tem como você construir nada. Nada. Exatamente. Sabe, pastor, eu fico pensando que às vezes nós estamos construindo tantas coisas que Deus não mandou construir, e eu fico sempre pensando assim, que eu quero estar sempre dentro do projeto de Deus. Exatamente. Porque às vezes a gente já foi fundamentado em Cristo e às vezes nós ficamos fora de um projeto que Deus pediu para a gente fazer. Por causa de vaidade, de orgulho, de ciúmes, nós ficamos fora. E eu fico sempre falando com os jovens aqui no sábado e com o pessoal, eu fico imaginando eu com 80, 90 anos, olhando para trás e não fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Você imagina que frustração que é você olhar para trás, ver assim, não, Deus me chamou para um projeto, eu não fiz, porque eu estava correndo atrás de tantas coisas. Correndo atrás do vento, né? Às vezes. Correndo atrás do vento. Então, Salomão, como o pastor Rogério falou, irmãos, ninguém teve mais dinheiro que Salomão, e não vai existir um homem na terra, nenhum, pode viver 120, 130 anos, não vai conquistar o dinheiro que Salomão conquistou. Deus falou que rei igual ele, glória igual ele, dinheiro igual ele, nenhum homem vai ter. Pode viver aí anos e anos. Então, Salomão entende de ganhar dinheiro, Salomão entende de bens, Salomão entende de mulheres, porque ele teve 1000. De construção, porque ele construiu muitas coisas. Quando a rainha de Sabá foi visitar ele, pastor, ele ficou um mês mostrando tudo que ele tinha. Um mês, é muita coisa, é muito patrimônio. No final da vida dele, esse homem que ganhou tudo isso, ele olhou para trás e disse assim, tudo é vaidade. Eu não precisava nada disso. O que eu precisava era de Deus. Então, quando você vê que você conquista as coisas, você olha e você fala assim, é bom, é gostoso. Você comprar seu carro, você comprar sua casa, faz bem para você, é um projeto de Deus também, que Deus sempre quer abençoar. Mas, querido, você vai olhar para trás e vai ver assim, não, eu troquei tudo isso. Em vez de eu estar fazendo, eu gastei tanto tempo para poder construir algo para mim, e a construção de Deus. Então, querido, eu sempre falo, antes da sua construção, tem a construção de Deus. Antes da sua vontade, tem a vontade de Deus. A Bíblia fala em Jeremias, eu bem sei os pensamentos que tenho para vós. Pensamento de paz e não de mal. O pensamento de Deus, ele é maior e melhor que o seu pensamento. Então, sim, todos os projetos da sua vida, todos os sonhos, ele tem que passar por Jesus.
E se Jesus falar para você, não faça, não faz, irmão. Se você estiver agora em casa e você tem uma decisão para tomar, consulte o Senhor, consulte a sua palavra. Não tome decisão precipitada, deixa Deus organizar você, deixa Deus falar um sim ou falar um não para você. Às vezes você vai fazer um negócio que já está quase fechado, Deus vai falar com você, não faça. E você vai ter que não fazer. Por quê? Porque essa é a melhor vontade, é a vontade de Deus, porque Deus vai te livrar nesse não. Porque quando Deus fala não, é porque vai dar ruim para você. Às vezes, porque Deus conhece, né, pastor? Às vezes a gente não pode querer aceitar na hora, não, mas que isso aí? Tal, mas é um não, cara. É difícil, Deus, mas cara. Nós precisamos de aceitar a vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus vai contra a nossa, né? É necessário, porque às vezes nós esquecemos, não, Deus está nisso. A gente até quer camuflar aquilo que Deus fala, não, eu sei que Deus está nisso, Deus está nisso. Eu já fiz muito isso. Já coloquei muitas coisas na frente, falei, não, Deus está comigo, eu sei que Deus quer o melhor para mim, porque está bom para mim, então está bom para Deus. Então a gente tem que preocupar primeiro o que está bom para Deus, cara. Porque primeiro a gente tem que fazer a vontade, como o próprio Jesus disse, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Né? A minha vontade consiste em fazer a vontade do meu Pai. Então, amado, quando nós entendemos que nós temos que fazer, primeiramente, pensando em Deus, pondo Deus na frente, todos os nossos projetos vai dar certo. Vai, em nome de Jesus. Eu também creio nisso, pastor. Eu creio que quando você decide a fazer a vontade de Deus, por isso que a Bíblia fala, buscai primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque essas demais coisas é o projeto de Deus. Exatamente. Mas o Deus te chama primeiro para fazer o que Ele quer que você faça. Buscai o reino. O reino é a obra, o reino é abrir mão da sua vontade, o reino é você abrir mão do seu desejo para viver o desejo de Deus. É onde se enquadra nisso. Eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja, o fim que Deus já tem preparado. Então, por que nós cansamos tanto? Nós cansamos porque nós queremos fazer os nossos projetos. Então, lá em Mateus, pastor, abre aí comigo, Mateus capítulo 7, a palavra de Deus vai falar sobre isso, depois nós vamos ler o que o pessoal está mandando aí também, mas em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, então tem aqui, tem uma condição de ouvir a palavra e praticar. Exato. Não é só ouvir, nós precisamos de praticar também. Assemelha-se a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, a soprar os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo. Amém? Amém. E versículo 26 diz assim, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, então ele está na mesma condição, ele está ouvindo também. Está ouvindo e não está cumprindo. Porque Deus sempre vai te dar a oportunidade de ouvir a palavra, sempre, em qualquer canto. Então, essas duas pessoas ouviram a palavra. E no caso aqui, e as não cumpre, esse cara não cumpriu. Então, compara ele a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Então, ele também está construindo, esse homem. Então, no caso, os dois ouviram a palavra, os dois estão construindo, amém? Amém. E diz assim, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, a luta veio para quem construiu na areia e para quem construiu na rocha, veio o mesmo tipo de luta. Mesma luta. Não mudou não, E combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então, olha só, essas duas pessoas estão ouvindo o Evangelho, um está praticando e o outro não. E os dois, nessa caminhada que eles estão ouvindo o Evangelho, eles estão construindo. Então, eles estão gastando tempo, estão gastando dinheiro, estão gastando dias da sua vida para poder construir, amém? Aí a Bíblia fala que eles construíram. Um construiu sobre a areia e um construiu sobre a rocha. E a Bíblia fala que a luta veio para os dois, do mesmo jeito. Veio o vento, veio a chuva, veio os rios. Então, o que acontece? No momento da adversidade e da luta, pastor, é onde nós vamos ver, esse é o teste para ver aonde nós estamos construindo. Se nós estamos construindo com fundamento, com alicerce, que é Cristo, ou se nós estamos construindo em outro fundamento.
Eu até pego isso aí, isso é o meu pensamento. Eu pego até isso aí como a facilidade, né? Porque para você construir sobre uma rocha, você vai ter um pouco mais de trabalho. É verdade. Agora, quando você constrói em areia, você vai ter uma facilidade mais tranquila. Eu creio que aí entra a imprudência desse homem. Não, vou fazer aqui que é mais tranquilo, mais fácil, mais rápido. Gasta menos. Vou gastar menos. Então, muitas das vezes, a gente quer viver uma vida no Evangelho de facilidade. De facilidade. Quer caminhar com Cristo, mas querendo simplesmente, como que eu posso dizer, ser mais prático, uma vida evangélica prática. Mas Deus, quando Jesus nos chama, Ele falou assim, no mundo tu vai ter aflição. Nós vamos passar por adversidade, vamos passar por luta, mas tem de bom ânimo, eu vou estar contigo. É verdade. Então, muitas das vezes a gente não quer, não, está tranquilo, do jeito que eu vou fazer aqui, está tranquilo, mas nós temos que entender, nós temos que basear no homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E é como você falou, construir na rocha é um pouco mais difícil, você tem que furar ela, né? Tem que furar a rocha. Tem que furar, te dá mais trabalho, às vezes você vai demorar mais no alicerce, construir na rocha. Eu vejo uma construção aqui perto da prefeitura, estão lá quebrando a rocha, e dá trabalho demais. Mas depois que você fundamentou as suas bases em cima de uma rocha, querido, pode vir vento, e os ventos vão vir, né? O Evangelho não é isenção de lutas. Não, o Evangelho você tem lutas. Jesus falou, no mundo tereis aflições, e Jesus ainda fala no plural. Há aflições, então são algumas aflições. É uma que você venceu ontem, é uma que você vai vencer hoje, e é uma que você vai ter amanhã para vencer. Então você vai ter aflições, mas o problema, querido, é onde você está alicerçado. Se você estiver alicerçado em Cristo, o vento vem, as águas vão vir, mas a sua casa não vai cair. Você pode sofrer algumas coisinhas, como o vento às vezes faz a casa sofrer um pouco, né? Isso. Mas ela está alicerçada na rocha. Então você precisa de compreender, se você até agora, você que está em casa, ou aonde essa palavra chegar, você que está aí, querido, se você construiu alguma coisa que não é em Cristo, volte atrás. Não é vergonha voltar atrás, pastor. Nunca foi vergonha voltar atrás. Às vezes você tem que dar 10 passos para trás para poder avançar. A Bíblia fala que nós somos um arco, querido, uma flecha nas mãos do Senhor. Então, a Bíblia fala que Jesus é o arqueiro, existe o arco, que é as circunstâncias da nossa vida, e existe você, que é a flecha. Então, um arqueiro, para lançar a flecha, pastor, ele tem que reter ela um pouco mais para trás, para poder lançar ela mais para frente. Então, o arqueiro, que é Cristo, ele nunca vai lançar uma flecha, meu querido, sem um alvo. Ninguém faz isso. Exatamente. Então, Jesus, às vezes, está retendo você, fazendo você recuar um pouquinho, é porque Ele vai te avançar, tem um propósito nisso. E dói, né, pastor? Dói. Deus te reteu um pouquinho, Deus tem que segurar o tempo, você quer fazer, e Deus fala, não é o tempo, não é a hora. E mesmo assim, saiba que Deus está cuidando, porque quando Ele te lançar, Ele vai te lançar em lugares longes e você vai acertar o alvo. Com certeza, porque às vezes a gente pensa assim, não, cara, porque eu não estou lá na frente. Porque eu não estou fazendo. Às vezes Deus está te segurando aqui para te mandar para você para um lugar melhor. É verdade. Isso assim, é coisas de Deus mesmo. Às vezes nós, humanos, não entendemos. É por isso que nós temos que ter uma sensibilidade com Cristo, amado. Temos que estar alicerçado na palavra para nós entendermos o que Deus quer conosco. É verdade. Pastor, eu estou aqui com o Rogério Ferreira, ó. Rogério Ferreira, minha esposa. Que bênção. A paz do Senhor, amados pastores. Deus abençoe. A Carolina Americano, boa tarde, pastores. Iguatemi também, pastor Iguatemi está junto. A Romilda Rios está mandando boa tarde, pastores. O culto ontem foi maravilhoso, é verdade. Tem alguém aí, pastor, no Facebook? Tem a irmã Selma Oliveira está conosco aqui. Ela está dando boa tarde para a igreja BCI de Itaúna. Deus abençoe. Selma está dando também um abraço para todos os pastores aqui da igreja. Que Deus te abençoe, Selma Oliveira. Amém, em nome de Jesus. E para minha esposa, um beijão, minha esposa, que Deus abençoe. E põe as meninas aí do trabalho também para estar ouvindo essas palavras. Amém, que bênção. Tem aqui, também entrou o Tairone entrou, eu pus um óculosinho, beleza, Tairone, Deus te abençoe. Amém, filho, Deus abençoe. Tairone é uma bênção.
E você, querido, que amanhã nós vamos ter um encontro aqui dos jovens, às 19 horas, venha. Venha, as pessoas estão me perguntando, pastor, se é só para adolescentes, 17, 18 anos. Não. Eu falei, não, nós estamos abrindo espaço até para o pastor Rogério. Até para mim, é que eu estou igual o Calebre, né? Com 80 anos, eu estou entrando na guerra e saindo dela. É verdade. Então venha, você que está aí namorando, vem aqui 1 horinha, depois você sai. Vem com a sua namorada, com o seu namorado, você que está solteiro, venha. Vai que Deus abençoa com uma esposa aqui, né, pastor? É sempre assim, então vem participar com a gente. Nós estamos fazendo eventos após os cultos. Então, querido, vamos estar juntos. Nós estamos falando aqui de um tema, Jesus versus o mundo, que nós estamos falando o mês todo e amanhã nós vamos encerrar, porque realmente é um confronto, mas venha participar. Nós estamos juntos aí para fazer a vontade de Deus, amém? Aleluia. Mas compreenda algo, nós estamos finalizando aqui um pouquinho, mas nós queremos só resumir, pastor, porque o que nós precisamos de construir é algo em cima de Cristo, fundamentado no Senhor. Quantos projetos, eu estou 23 anos no Evangelho, quantos projetos que eu tive que eu não construí em Cristo? Eu sei que Jesus me salvou, eu estou fundamentado nele, mas eu quis fazer o meu projeto, pastor. E nós não podemos fazer o nosso projeto. Por quê? Porque nós atrasamos a vontade de Deus para nós. Então, esse fundamento é quando Cristo te salva. Então, você já está construindo nele, mas você precisa de construir não segundo o seu projeto, mas segundo o projeto que Deus tem. Como Noé fez, Noé construiu dentro do projeto de Deus, porque só Deus sabe a quantidade de águas que vai bater na arca, pastor. Exatamente. E quando as águas do dilúvio chegarem, que significa águas de morte, que é a tribulação, que são lutas, quando as águas chegarem, nós não conseguimos fazer mais nada. Nós só conseguimos correr para a arca, que é Cristo. Exato. Por isso que Noé, quando começou o dilúvio, Deus falou com ele, agora entra na arca. Então, quando você estiver passando dificuldades, chegar uma tempestade na sua vida, chegarem as lutas, infelizmente elas vão chegar, pastor. São lutas emocionais, são lutas físicas, às vezes são lutas com pessoas, com família, com filhos. Você não tem nada para fazer, querido, você não consegue resolver problema na sua força. Por quê? Porque você já está construindo as coisas, como Noé. Noé construiu, levou o tempo da vida dele para construir. Quando a dificuldade chegou, que são as águas, pastor, o que ele fez? Ele não lutou com as dificuldades, com as águas. Não, ele correu para dentro da arca. Então, querido, você que está em casa, corra para dentro da arca. A arca é Cristo. Quando chegar a dificuldade na sua vida, não desespere, não brigue, vai para Jesus. Você não consegue resolver nada. Homem nenhum consegue, pastor. E é por isso que nós cansamos tanto, porque nós queremos resolver os problemas, pastor, na força do braço. Não, corra para Jesus e faça os seus projetos segundo a vontade de Deus. Peça a Deus direção. Você que está em casa, às vezes você está desempregado, correndo para tudo quanto é lado, para entregar um currículo. Faça a sua parte, realmente você tem que construir essa arca, né? Você tem que fazer, anjo não entrega currículo. Então é você que entrega. As pessoas acham que é um anjo que vai fazer tudo. Não, você entrega e você ora. Vai para os pés do Senhor, vai para Jesus. Ele vai direcionar o caminho certo, o lugar certo. As coisas são maravilhosas quando Jesus está no centro de tudo, pastor. Amém. E é isso que as pessoas precisam de compreender. O seu casamento, você que está em casa, coloque o seu casamento em Cristo. Não brigue com o seu marido, não brigue com a sua esposa. Saiba que tudo se constrói em Jesus. Namoro, noivado, casamento, empresa, vida financeira, só pode ser construída em Cristo, pastor. Com certeza, porque tudo é baseado nele. E quando a gente quer basear na nossa própria sabedoria, ou na nossa própria força do braço, dá errado. Dá errado. Sempre deu errado, porque, pastor. Igual você mesmo disse, Noé não construiu porque ele veio a ideia na cabeça dele, não. Não. Ele construiu porque tinha um ser maior que arquitetou todo aquele projeto para que desse certo. Então, amado, igual o pastor Frank disse, seu casamento, o sonho que você tem de ter um carro, uma moto, uma casa, um bom emprego, coloque ele nos pés da cruz, coloque ele juntamente com o Senhor Jesus, que isso
é que vai dar certo nas nossas vidas e na sua vida. Ô pastor, se a gente for observar, para a gente encerrar, tudo que construímos segundo a nossa vontade não deu certo, já observou? Eu já Se quebrei a muita gente cara for com isso. observar, nunca deu certo, irmãos. E você acha que é agora que vai dar certo? Não vai dar. Para. Está começando um projeto sem Jesus, para agora. Para agora. Vale a pena voltar atrás, vale a pena retroceder. Humildade é quando você reconhece que você pode voltar atrás. Isso é humildade, para poder começar de novo, começar dentro de um projeto. Existe sempre um lugar correto, existe sempre um propósito correto de Deus. E quando você está dentro do propósito de Deus, não é que você não vai passar lutas, não é isso, você vai ter lutas, mas você vai ver o projeto, porque Deus é um arquiteto, pastor. E o arquiteto, ele faz tudo certinho, programado. Se você for observar, a sua vida em Deus, ela é toda programada. Em tempos, em momentos, em lugares, com pessoas. Deus coloca pessoas perto de você, Deus coloca você em lugares. Então, tudo é arquitetado de Deus. A nossa vida é um plano de Deus, pastor. É minuciosamente, É né, tudo. Deus? Se você for observar o que Deus faz, são detalhes, que Deus cuida de todos os detalhes, pastor. Exato. No lugar que você está, na empresa que você está, com a sua família, com dinheiro, Deus vai arquitetando tudo no momento certo, na hora certa, te preparando para receber. E com Deus, né, pastor, dá tudo certo. Tinha até um ditado antigo que a gente ouvia, que pau que nasce torto, morre torto. Mas como nosso Deus, ele é Um arquiteto e também carpinteiro, se o pau está torto, ele põe ele ereto, ele fica certo. Então, amado, nada que fora, que se você estiver na presença, dentro da vontade de Deus, nada vai dar errado. Amém, eu creio nisso. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero apresentar cada família, cada vida que esteve conectado conosco, que o favor do Senhor os alcance, aonde essa palavra chegar, Pai, que a Tua graça esteja estendida sobre eles. Nós declaramos vida sobre famílias, nós repreendemos, Deus, todo espírito de enfermidade, nós declaramos cura sobre os lares, sobre os filhos, sobre os pais, nós declaramos que nós vamos construir algo fundamentado no Senhor. Por isso eu lhe peço, Deus, que o Teu favor esteja estendido sobre cada lar, sobre cada família, que eles possam ter um final de semana, Deus, na Tua presença, construindo coisas no Senhor, e que a Tua graça e o Teu favor esteja estendido sobre eles. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Frank, também para você estar orando para Cláudia, pede oração, né, por Ingrid Damasco, Ribeiro, e Luiz Alberto Ribeiro, e a família Gabriele, que vai fazer exame de vista. Amém. Pai, nós colocamos essas vidas na Tua presença, nós declaramos que o Senhor é um médico dos médicos, que o Senhor já operou este milagre, Tu és o melhor cirurgião que existe. Por isso nós te pedimos, Pai, vai lá agora, de encontro a essas vidas. Nós oramos, Deus, e declaramos já cura, restauração, para que o Teu nome a cada dia seja exaltado e glorificado. Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Deus Querido, que você que também está conectado conosco tenha um final de semana abençoado e que o favor de Deus te alcance em nome de Jesus. Deus abençoe a Ana também, que entrou aqui agora, que Deus venha revelar você nessa tarde, que venha dar uma paz, um bom almoço a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Eu quero abençoar cada dizimista e ofertante, aquele que tem contribuído com a Tua obra, Pai. Que o Teu favor esteja sobre ele e a prosperidade